lá. Então, nesse vídeo eu vou estar corrigindo as questões do quiz 2 de cálculo 1. E aqui eu pressuponho que vocês já tenham lido essa questão, tá? Então eu vou tentar resolver aqui pra gente, tá bom? Bom, diz o seguinte ali, que a concentração nunca passará 1 miligrama litro na mistura total. E a gente tem aquela concentração ali, né? Aquela equação que diz que a concentração em função do tempo é 5t sobre 25 mais t. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia calcular esse limite quando o tempo tende ao infinito, ou seja, quando o tempo segue aumentando. Então ficaria assim, ó. Na verdade não é x aqui, né? Quando t tende ao infinito. Isso daqui ficaria aqui, ó. 5t sobre 25 mais t. Ora, se a gente substituir aqui, vai dar infinito sobre infinito. Então eu uso aquela técnica de dividir em cima e embaixo por o mesmo pela mesma variável de maior grau aqui, que nesse caso é t. Então eu vou dividir todo mundo por t. Ora, aqui vai ficar 5. Aqui embaixo vai ficar 25 sobre t menos 1. Tá? Desculpa, né, pessoal? Ali é um mais t. Então, isso aqui quando for o limite, vai dar 0. Então, vai ficar 5 sobre 1. E isso chega até a 5, ó. Então, a gente já consegue perceber que isso daqui é falso, certo? Além do mais, eu poderia, né, descobrir matematicamente bem fácil para quais valores o tempo vai ser maior do que 1. É só escrever, ó, 5, eu quero que 5t mais 25 mais t seja maior que 1. Resolvendo isso, eu vou ter que 5t tem que ser maior que 25 mais t. Isso aqui vai ser igual a 4t maior que 25. Então, t é maior que 6,25 segundos. Tá bom? Que a gente poderia aproximar para 6 minutos e 15 segundos. Tá bom? Mas é isso daí. Bom, e a 2 diz que a quantidade de flúor no tanque cresce a cada hora que o volume de água também cresce. Bom, isso daí está escrito no desenrolar do exercício. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Eu só vou na terceira opção. Vou fazer ela até aqui, ó. Seguinte, ó, que é o limite de x tendendo a zero de 1 mais x na 1 meio 1 sobre 2x. Eu vou escrever isso daqui assim, ó, como 1 vezes x sobre 1 sobre 2. Tá? Uma propriedadezinha de potência. Fazendo isso, essa equação aqui, ó, vocês podem perceber que ela já se encontra na definição, certo? Então, ficaria assim, ó, esse 1 meio é como se fosse raiz. Então, ficaria assim, ó, limite de x tendendo a zero de raiz quadrada de 1 mais x elevado na 1x. Bom, mas a gente sabe que a raiz ali do número que está dentro do limite é a raiz dos limites. Então, vai ficar raiz desse limite. Isso daqui, então, é raiz de e. Certo? Bom, eu vou fazer só a primeira ali, para vocês verem que a primeira também está errada. Por quê? Ó? Digamos que eu faça assim, ó, limite de x tendendo a zero de 1 mais 2x elevado na 1x. Tá? O que eu vou fazer? Ó, como aqui está 2x,
Eu vou utilizar uma variável auxiliar para me ajudar. Vou dizer que y é essa variável 2x. Então ficaria assim, ó. Limite de y tendendo a zero de 1 mais y sobre 1 sobre... Agora é que tá, ó. Ali é x, tá? Mas eu sei que 2x é igual a y. Então, o x, ele é y sobre 2. Então, vou escrever aqui, ó, em lugar de x, eu vou botar y sobre 2. Esse denominador, isso aqui, é a mesma coisa que 2 sobre y, tá? Então, vai ficar assim, ó, limite de y tendendo a zero de 1 mais y sobre 1 sobre y vezes 2. Esse vezes 2 é como se fosse tudo ao quadrado. Então, isso aqui é como se fosse o quadrado do limite. Elevado na 1 sobre y ao quadrado. Ou seja, isso daqui seria e ao quadrado, certo? E não 2e. E o mesmo vocês podem fazer para outra ali, tá? Espero que vocês tenham entendido. Olá, pessoal. Nesse daqui, então, bem simples. Acho que a gente até já fez um desse. Diz o seguinte, ó. Tem aquele limite ali, que é um limite fundamental. E a gente tem esse limite. Que a gente tem que tentar deixar parecido com aquele lá. Se ele ficar parecido, a gente consegue aplicar a mesma ideia. Então tem que aparecer o quê? Um 2 aqui embaixo. Então o que eu vou fazer é exatamente isso. Ó. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Porque quando eu faço isso, eu não altero a conta. Eu vou estar multiplicando por 1 a conta, né? Porque 2 dividido por 2 é 1. E assim eu não estaria alterando a conta. Isso ficaria assim, ó. 2 seno de 2x sobre 2x. Ora, ó, esse limite aqui, ó, ele é o limite fundamental, porque diz o seguinte, o limite fundamental, quando eu tiver a mesma variável em cima e a mesma variável embaixo, e tender a zero o limite, isso vai dar 1. Então, percebe que tem a mesma variável 2x em cima e a mesma variável 2x embaixo. Então, isso daqui vai para 1. Logo, isso daqui vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Bom, essa questão, então, a função ali, ela não está bem escrita, mas seria assim, né? A gente entende, né? Como o número está depois, a gente entende que ela é uma função ao cubo. Mais 1. Certo? Bom, e daí diz o seguinte também, essa informação é importante, ó. Que a função calculada em 1 dá menos 1. E que a função calculada em 2 é igual a 3. Então, está dizendo o seguinte ali, ó, que a primeira constatação, se f de x é menor, a função f de x ela é menor que zero, ela vai dar sempre negativa para todo x menor ou igual a 1. Bom, só nota o seguinte, ó, se a gente calcular f de zero, por exemplo, isso vai ser 0 ao cubo, menos 3 vezes 0, mais 1. Sobrou o que só aqui? Mais 1. Mais 1 é o quê? É positivo, não é menor que 0. Então, a primeira é falsa. Certo? Bom, a segunda diz o seguinte, ó, que existem um alfa, um número ali, que ele pertence àquele intervalo 1 e 2, tal que essa função ela vale 0. Isso daqui é verdadeiro, porque ó, vamos imaginar o seguinte, ó, disso daqui que foi dado, a gente tem o seguinte, ó, vamos imaginar o gráfico aqui. Ó, quando o x vale 1, dá menos 1. Vou botar aqui.
Quando x vale 2, isso daqui dá 3. Ou seja, ó, a função ela deve, como ela é contínua, passar por aqui, ó. Alguma coisa deve acontecer ali. Então tem algum valor que isso daqui vai ser igual a zero. Então é verdadeiro. Tá? E diz que a função vai ser sempre positiva para qualquer número igual a maior ou igual a 2. Isso fica claro quando a gente calcula ali, né? É só a gente calcular, tá? Um valor. A gente pode fazer o x igual a 2. A gente vai perceber que isso vai dar 8 menos 3 vezes 2, 6, mais 1. Ou seja, a partir daqui, ó, não tem outro valor que eu colocar. Cada vez ela vai dar mais positivo, né? O que vai comandar essa função vai ser o termo de maior grau. Certo? Então, verdadeiro A2 e A3. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Vocês já devem ter lido a questão e tal. E ela pergunta qual é o valor de k que essa função seja contínua. Então quer dizer o seguinte, ó, se a gente deixar ela em partes, a gente consegue deixar ela contínua, desde que a gente defina um valor para esse k. Então o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, 2x ao quadrado menos 3x sobre x. Quando eu tendo a zero isso, vai dar 0 sobre 0. Então eu tenho que utilizar aquele truque, que é dividir pelo termo de maior grau. Tá? Ou posso dividir também por x também, isso já ajuda. Ó. Tá bom? Isso daqui então vai ficar, ó, 2x menos 3 sobre 1. Pronto. Agora, essa função já está dessa maneira para mim. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de... Claro que simplesmente aqui o que eu fiz foi dividir todo mundo por x, né? Ó, divido por x, x, divido aquele lá por x, x e aqui fica 1. Tá? É o mesmo truque aqui, tá bom? Claro que aquela de dividir pelo maior grau a gente usa sempre quando o limite é no infinito, tá bom? Aqui eu fiz uma confusão quando eu falei para vocês. Agora, ó, o limite quando o x ele tende, se meu x não convenceu, x tende a zero, isso aqui vai ficar 2 vezes 0 menos 3. Isso daqui vai ser igual a menos 3. Então tá ali o valor que a gente queria, certo? Bom, pessoal, nessa questão a gente pode perceber que em 1 a gente vai usar a definição da função de Heaviside, tá? Ou seja, essa função g ela vai ser 0, né? Quando para o x menor que 0 ela vai valer o valor de 1 para o x maior ou igual a 0. Tá bom? Como essas duas partes são contínuas nos seus respectivos domínios, uma eventual descontinuidade se encontra nesse ponto de quebra x igual a 0. Mas a gente sabe que f de 0 é 0 vezes a função h em 0. Isso dá 0. Quanto ao limite, se a gente calcular esse limite pela esquerda, né, a gente vai encontrar o valor de 0. E quando a gente calcular o limite pela direita, a gente também vai encontrar o valor de 0, né? Porque vai ficar 0 vezes o valor de 1, porque agora a gente está vindo pela direita. E aquela função, quando x é maior, né, igual, ele é um valor, ele vale 1. Ora, como a gente está, né, exatamente porque a gente está usando esses valores de x maiores que 0. E essa função tem que o valor vale 1. Assim, a gente tem que o limite de x tendendo a 0 dessa função g
é igual a zero, que é igual à função a f de zero. Ou seja, a função g ela vai ser contínua em todo o domínio, tá bom? Na 2, pessoal, a mesma coisa, porque ela é formada pelo produto de duas funções contínuas. Em x igual a zero, o que torna a função contínua em x igual a zero. Logo, essa afirmação é falsa, porque está dizendo que não é contínua, e ela é contínua. Já em 3, a função ela se torna 1 menos zero para o x menor que zero, e 1 menos 1, né, para o x maior ou igual a zero. Ou seja, 1 para quando x for menor que zero e de zero para quando x for maior ou igual a zero. Dá para perceber que essa função vai ser descontínua em x igual a zero, uma vez que quando eu for calcular esse limite, ele não vai existir, certo? Então essa afirmação vai ser falsa. Então a única que aqui faz sentido, digamos assim, seria o item 1. Bom, vamos lá. Pessoal, essa questão aqui, simplesinha também, porque a gente tem essa função, tá? E está dizendo uma função composta com ela mesma, tá? Então, a princípio parece ser bem simples. A gente já pode perceber no domínio que 2 não faz parte desse domínio, tá bom? E está dizendo que quando eu aplico ela na própria f, é para eu assinalar a seguir o ponto além do x igual a 2 que essa função não é contínua. Então vamos lá, vamos calcular. Ó, f da f de x. Isso daqui é a mesma coisa que f aplicado em f, tá? É isso que quer dizer. Bom, vamos calcular f de 4. f de 4 é 4 sobre 4 menos 2. Isso daqui dá 2. Então vamos calcular, ó, f da f de 4. Isso daqui é igual a x sobre x menos 2. Só que quem é f de 4? Ó, f de 4 é a mesma coisa que 2. Então isso aqui vai dar o quê? Ó? 2 sobre 2 menos 2, que já dá o zero embaixo de novo. Ó. Então quer dizer que o 4, né? O valor 4, ó, que eu vou fazer, ó, 4 não pode tá no domínio também. Certo? Bem simplesinha essa daí. Bom, essa daqui também tem uma função modular, né? E a gente consegue perceber que essa função modular é uma soma de duas funções modulares que são contínuas, tá bom? Então aqui não vai ter nenhum problema de quando a gente calcular esse valor dos limites, digamos assim, quando x tende a zero, tá bom? Então essa daqui eu até nem vou me alongar muito. Então essa função aqui que a gente vai dizer que ela é contínua em todo o domínio, tá bom? Então sempre que vocês verem uma soma de funções modulares, vocês vão saber que essa função vai ser contínua em todo o domínio. Bom, aqui nessa daqui, o autor já está usando uma mesma função que a gente fez agora há pouco, né? E diz o seguinte, ó, a função não é contínua em todo o seu domínio, tá? E o que a gente pode perceber aqui? Bem, que essa função ela não vai ser contínua em todo o seu domínio. Isso daqui o que é? É falso. Por quê? Porque o único ponto de descontinuidade ele não está no domínio, né? Porque a gente já sabe que x não pode valer zero, né? Logo, essa afirmação vai ser falsa. E daí diz o seguinte, não é possível calcular o valor de f de zero. E é verdade, se eu calcular o valor de f de zero, eu não consigo encontrar esse valor, tá bom? Bem, vamos ver essa questão aqui. A gente pode ver que a afirmação 1 ela vai ser falsa, porque a função exponencial dada por 2x, né, essa função aqui é 2 na x, com o x pertencendo a esse intervalo 2 e 3, tem os valores dados por 4, né,
menor ou igual a 2 na x, que é menor ou igual a 8. Tá bom? Isso a gente calculando somente a função 2 na x. Já a função linear, no mesmo domínio, tem os valores dados por... Ó, função linear é essa daqui, tá, pessoal? X, quando x pertence a 2 e 3. Isso daqui vai ser igual a 2, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. E por fim, essa função logaritmo de base 2 tem os valores no seu intervalo, né? Vou botar aqui a função log 2x, quando x pertence a 2 e 3, tá? Isso daqui vai ficar o quê, ó? Log de 2 na 2, que é 1. Isso é menor ou igual ao log de 2 na x, que é menor ou igual ao log de 2 na 3, que é menor que 2. Tá bom? Ou seja, todos os seus resultados são menores que 2. Assim, não existe um valor A, que pertence àquele resultado 2 e 3, que iguale as três funções. Isso é falso. E a afirmação 2 também é falsa, porque não é isso que afirma o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário se refere a uma única função contínua e os valores de sua imagem que estejam no intervalo dado. Né? Aqui são três funções que não são iguais, certo? Então, a 1 e a 2 são falsas. Bom, aqui também, tranquilo, está perguntando quantas pessoas no infinito, então é como se eu calculasse o limite quando t tende ao infinito da função y. Ou seja, eu vou fazer assim, ó, é 3.000 menos 2.900 sobre infinito mais 1, que seria infinito. Bom, qualquer número dividido por infinito, isso daqui vai ser 0. Então, vai sobrar só 3.000, certo? Tá lá, 3.000. Bom, por fim, essa questão aqui é bem parecida com uma que a gente já fez. Então, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa mexer aqui, ó, no numerador, né? Ó, x ao quadrado menos x menos 2. Isso daqui é igual a x menos 2, que multiplica x mais 1. Eu fazendo isso, agora aquela função f de x vai ficar, ó, x menos 2, que multiplica x mais 1, sobre x menos 2. Simplifico, então essa função f de x vai ficar igual a x mais 1. Tá? E agora eu posso calcular quando x, né? Posso calcular o limite, digamos assim, quando x tende a 2. Tá? Ou, sem precisar calcular o limite, eu só calculo a função agora f quando o x vale 2. Isso aqui vai dar que f de 2 é igual a 3. Certo? E aí a função continua contínua. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.